Para esse caso, redução de mão de obra é uma vantagem. Para esse caso, redução de custo estrutural, por exemplo, é uma vantagem, porque você tem uma alvenaria que pesa 200 quilos por metro quadrado, versus o Lightwall que pesa 45 quilos por metro quadrado. Então, tem uma redução aí, né, de praticamente 75% do peso próprio da vedação de De um um prédio. quarto, né? Isso impacta o consumo de aço, consumo de concreto, tudo isso. Quando você pega uma demanda de um hotel, de um galpão, que aquele cliente, quanto mais rápido ele entrega a obra, mais rápido ele começa a faturar, o tempo é um fator determinante. A gente já fez obras de cinema, por exemplo, onde a acústica Lightwall foi um fator determinante. Então, tem diversos fatores aí que Até térmica, favorecem né, o Marcos? fechamento da Lightwall. Térmica também, isolamento térmico também é outro ponto extremamente interessante da Lightwall. Então, para você ter ideia, tá? Eu estava ontem com o pessoal da Daikin aqui em São Paulo. Fala aí, arquiteto e engenheiro, Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, hoje eu estou aqui com mais uma fera aí da construção civil, para a gente poder bater um papo sobre sistemas de construção, o Marcos Fernando, da Lightwall. Marcos, seja bem-vindo ao ICTech. Fala, Júlio. Prazer enorme estar aqui com você hoje, poder falar um pouco no seu podcast, né, e compartilhar um pouco de tecnologia, inovação e tudo que a gente tem feito na Lightwall aí e em todo o Brasil, né? Nosso país precisa desenvolver isso aí e nós estamos aqui à disposição para poder ajudar no que for preciso. Show de bola, Marcos. A gente sempre começa aqui o nosso bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer seu tempo, fazendo um aquecimento ali com o texto. Quem que é o Marcos, né? Como surgiu? Eu sei que você é um empreendedor hoje, mas contando um pouquinho ali seu background, eu tive a oportunidade, para quem não sabe aqui, de conhecer o Marcos lá na feira de construção, que a gente está, acho que se não me engano, era lá do Expo, né? Expo Construção Offsite. Offsite. Isso, e lá, Isso para quem aí. não sabe, é um espaço de muita inovação, o pessoal que traz novidades, e aí eu tive a oportunidade de conhecer ele lá como proprietário da empresa. Pô, eu vi o BIM, vi lá, meu, muita novidade legal, mas antes de tudo, a gente chegar aí, né, como que surgiu o Marcos, como foi essa origem? Conta aí pra gente. Boa, bom, eu sou pai da Manuela e da Maria, tá? Tenho duas filhinhas aí, sou casado com a Maria Paula, minha esposa é médica, pediatra, filho do Marcos e da Cassiana, e são aí grandes referências aí para mim, foi quem colocou essa veia empreendedora, né, no meu caminho aí. Meus pais começaram tudo, vou contar brevemente aqui, mas eles começaram a construção há mais de 20 anos atrás, e há 10 anos atrás o meu pai decidiu mudar um pouquinho a rota dos negócios da construção, ele não queria fazer mais do mesmo, e aí numa viagem até a Europa ele conheceu um produto que estava jogado no lixo na fábrica, e esse lixo, que era lixo para aquela indústria que a gente estava conhecendo lá, para nós aqui se tornou Lightwall. Então, de fato, era um pedaço de painel que estava jogado, que não servia, Portugal não se construía casas, né? Tem muita obra de infraestrutura, mas de obra de residência ou outro tipo de obra não tem um volume tão expressivo. E quando a gente veio para a realidade do Brasil, meu pai pensou, se em Portugal não se constrói casa, no Brasil o que mais tem para se construir são casas, né? Então, um pouco da minha família, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho 29 anos, o CEO da Lightwall, e sou um cara inquieto, né? Eu não consigo realmente me conformar como a gente consegue construir ainda como se fazia mais de 100 anos atrás, tijolinho por tijolinho, com desperdício, com perda de material. Eu sou um cara inconformado da forma como as coisas são feitas hoje. A construção civil ainda é muito arcaica, é muito artesanal, e quando a gente criou a Lightwall, a gente criou o produto, mas além do produto nasceu também uma cultura, né? Então a Lightwall ela tem como premissa ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil. É isso que a gente respira aqui todo dia e é isso que a gente quer levar para o nosso mercado. Então, eu estou conduzindo essa operação, né? Estou como CEO do negócio aqui e, enfim, estou super animado com esse contexto de estar conduzindo essa empresa. É uma empresa realmente jovem, uma empresa pulsante, é uma empresa que traz tecnologia e inovação e eu vivo isso, né? A empresa tem o meu perfil, tem o meu DNA, tem o DNA dos meus sócios também, um pouco de cada um, né? Mas acho que é super bacana esse contexto aí que a gente tem vivido. E aí, algumas curiosidades aqui, Marcos. Obrigado aí por compartilhar a sua história. Dentro do. Primeiro, para quem está aqui nesse podcast, que às vezes é o jovem engenheiro ali, ou quem já está ali mais tempo de casa, o arquiteto também, o que é o Lightwall? Vamos falar aqui para o pessoal, que eu acho que às vezes o pessoal nunca ouviu falar o que é esse sistema. Enfim, se você puder explicar com as suas palavras o que seria. Boa. Bom, pessoal, basicamente o Lightwall, ele é um sistema construtivo, né, tecnicamente falando, é um sistema construtivo de vedação e ele tem também função estrutural
para edificações térreas. Ele pode ser utilizado tanto em paredes como também em lajes. É um sistema leve, à base de cimento, EPS, pode ou não ter chapas cimentícias. E essas características de composição do produto garantem que ele tem aí bastante leveza, né? Um EPS é um produto que naturalmente é o isopor, né? Já é naturalmente leve e a gente consegue garantir leveza, resistência mecânica, isolamento térmico, isolamento acústico, questão de tanqueidade, enfim, é um produto que é completo, né? A gente até fala aqui na Light Talk que a gente se surpreende a cada dia quando a gente vai trabalhando com o produto, quando a gente vai fazer um novo teste, um novo ensaio, porque de fato o produto ele conseguiu reunir todas as características que hoje o mercado exige. E quando eu falo exige, estou falando de norma, né? A gente nasceu praticamente na mesma época da norma de desempenho, a 15575, se não me engano, ela entrou em vigor em 2013, a Lightwall começou ali em 2016, então foi bem próximo aí. Já nascemos na era BIM, já nascemos na era da norma de desempenho, então nossa empresa ela já foi toda moldada para isso. E a gente Legal. hoje tem um produto que é totalmente homologado. Pra você ter ideia, na semana passada, a BNT, com o apoio da Lightwall, a nossa participação, né, de pessoas da nossa equipe, publicamos já a 7ª norma referente ao nosso sistema construtivo. Então, é um trabalho muito sério que é feito, sempre visando a técnica, sempre visando garantias, sempre visando realmente a qualidade do produto final. Então, somos um sistema normatizados, temos hoje 3 polos fabris no Brasil, com 4 fábricas, são 2 fábricas em Pernambuco, uma fábrica em São Paulo, que fica na cidade de Rio Claro, e uma fábrica em Santa Catarina, na cidade de Brusque. Já temos obras aí em todos os estados do Brasil, né, e temos uma projeção de crescimento aí importante do negócio. A gente quer, de fato, mudar a matriz de construção do país. A gente constrói tijolinho por tijolinho, e a gente espera que em breve isso possa se tornar aí de Light-On em Light-On. A gente vai chegar lá. E legal você compartilhar assim, até trazendo um pouquinho mais. O Marcos já está acostumado com isso aí todo dia, né, Marcos? Vender isso todo dia também. E eu acho que você deve se deparar muito com a cultura brasileira, com relação, principalmente, ao mercado da construção civil, que é bem conservador, que sempre fez tijolinho por tijolinho, ou, em alguns casos, até concreto, ou utilização de outros tipos de vedação. O próprio drywall, né, demorou um bom tempo para a galera Uhum. se adaptar a um sistema do uso de drywall. Hoje, em alguns lugares do país, steel frame, em alguns lugares, wood frame, mas a gente sabe que a construção civil ela ainda é ali bloco a bloco, a grande maioria, quando a gente fala Brasil, né? Isso. Então, quando a gente fala do uso do light wall, eu até me deparei lá no evento, o pessoal que está ouvindo o podcast, o Marcos me recorda, mas eu lembro que, além de ser um sistema feito totalmente racionalizado ali, né, de você criar ele de uma forma modular, se eu não me engano, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá, Marcos? Que não é minha especialidade esse sistema. Mas eu até conversei com o Marcos, na época ele até me levou ali para o escritório, mostrou o projeto em BIM, né, porque o BIM ele facilita muito essa questão de ter uma informação, compatibilização, visualização daquilo, e foi legal. E é uma curiosidade que eu descobri agora, né? Eu não lembro se você ter comentado isso comigo, que você criou ele pós a norma. Então é legal que você já saiu de uma diretriz, criou, né, ali, desenvolveu um sistema baseado já numa diretriz, numa normativa, e já utilizando a melhor tecnologia disponível hoje no mercado para Isso fazer foi projetos, né? premissa, inclusive, para a gente trazer a tecnologia para o Brasil, tá, Júlio? Quando a gente, só para contextualizar um pouco a história, eu falei que a gente viu o produto no lixo lá em Portugal, mas a gente importou um container de painéis lá de Portugal aqui para o Brasil, há 10 anos Caramba, atrás. A gente importou esse container de painéis produzidos em Portugal e fizemos vários testes na norma. Ou seja, antes da gente comprar a fábrica e de fato começar a produzir o painel no Brasil, a gente submeteu o sistema construtivo à norma do Brasil. E ali foi quando a gente viu o potencial, foi ali que a gente decidiu de fato investir no negócio. Porque quando a gente colocou a energia nos ensaios, a gente viu que tinha potencial, que atendia em todos os ensaios, inclusive no nível superior da norma, a gente viu que a gente tinha um baita de um produto na mão. Foi aí que a gente decidiu trazer a máquina e montamos a fábrica aqui no Brasil. A primeira fábrica no Brasil foi lá em Pernambuco. e aí uma curiosidade hoje, Marcos, falando de Brasil, como que tem sido o contato com as construtoras e quais segmentos você tem visto usar bastante isso? Por exemplo, o Júlio, eu tô vendo, sei que pode falar que dá para usar de tudo, mas o que que você tem visto, assim, de fato, um bom consumo desse material? Na parte de hospital, numa parte... Porque uma das grandes vantagens, né, você me confirma, depois você pode até falar um pouco mais das vantagens, mas pelo que você me informou, é essa questão uma construção limpa, né, de ser uma coisa que você já traz pronto, fabricado, e você monta basicamente na obra. Se eu estiver enganado, é isso, né? Você monta. Eu lembro Isso até que aí. lá no evento os caras montaram em um dia, se me corrija se estiver enganado, né? Em algumas horas, né?
em algumas horas. Então, você traz o painel pronto, para quem não sabe, imagina um painel, uma parede pronta, de fato, né? E aí Isso. você traz, eu não me recordo, você chega a trazer para os vãos? Não, você faz o vão em loco, ou não? A gente faz tudo em obra, faz tudo isso em obra. A gente faz os cortes dos painéis em obra também, a gente fornece o painel padrão e a gente fornece um projeto de paginação com todo o reaproveitamento daquele material em obra. Então, se eu tive que cortar um painel para fazer uma abertura de janela, de porta, o que quer que seja, eu consigo fazer aquele recorte e aproveitar na própria obra. Mas respondendo a tua pergunta com relação ao tipo de obra que a gente atende, né? Minha equipe de marketing, ela fica maluca com isso, porque eu falo que do popular ao alto padrão, lá é a solução. De fato é. A gente hoje tem obra Minha Casa Minha Vida, né? Temos vários cases aí no Brasil de Minha Casa Minha Vida e temos obras de altíssimo padrão. Exemplo da casa do Neymar, né? Hoje o Neymar está como sócio aqui da Lightwall, mas ele começou como cliente, ele começou usando o painel da gente e ele ficou entusiasmado, o Neymar Pai ficou super entusiasmado com o produto, com a operação, com a montagem, a velocidade, e foi aí que ele decidiu investir no nosso negócio. Então, a gente hoje tem diversos tipos de aplicação. E cada obra vai ter uma vantagem do Lightwall que é diferente. Vou te dar exemplo. A gente hoje tem obras verticais, prédios. A vantagem desse cliente nem sempre é velocidade, porque às vezes tem um regime de caixa ali do condomínio que ele tem que respeitar aquele time lá da operação dele. Então, para esse caso, redução de mão de obra é uma vantagem. Para esse caso, redução de custo estrutural, por exemplo, é uma vantagem, porque você tem uma alvenaria que pesa 200 quilos por metro quadrado, versus o Lightwall que pesa 45 quilos por metro quadrado. Então, tem uma redução aí, né, de praticamente 75% do peso próprio da vedação de De um um prédio. quarto, né? Isso impacta em consumo de aço, consumo de concreto, tudo isso. Quando você pega uma demanda de um hotel, de um galpão, que aquele cliente, quanto mais rápido ele entrega a obra, mais rápido ele começa a faturar, o tempo é um fator determinante. A gente já fez obras de cinema, por exemplo, onde a acústica Lightwall foi um fator determinante. Então, tem diversos fatores aí que Até térmica, favorecem né, o Marcos? fechamento da Lightwall. Térmica também, isolamento térmico também é outro ponto extremamente interessante da Lightwall. Então, para você ter ideia, tá? Eu estava ontem com o pessoal da Daikin aqui em São Paulo e eu me lembrei de um case que a gente fez com eles lá em Alagoas, lá no Nordeste. A gente fez um estudo de um hotel e nesse hotel o proprietário do hotel queria fazer um estudo de viabilidade para reduzir o consumo de energia do ar-condicionado e reduzir o tamanho das máquinas do ar-condicionado. Exemplo, o cara tinha um ar-condicionado para um determinado apartamento que estava dimensionado com 24 mil BTUs e ele queria saber se dava para colocar no 18, ou estava programado no 18 e ele queria colocar para 12 mil. Então, a gente fez um estudo com a Daikin e eles conseguiram reduzir na casa de 15% o custo inicial do investimento, ou seja, quanto ele ia comprar de máquinas, reduzindo essa capacidade da máquina, porque o Lightwall tinha o melhor isolamento, consequentemente você precisava de uma máquina menor para refrigerar aquele ambiente. E além Interessante. disso, teve uma redução de quase 20% por mês do consumo de energia projetado ao longo do tempo neste empreendimento. Então, o Lightwall tem um isolamento térmico fantástico e permite aí esse tipo de ganho. Né? São ganhos indiretos, né? Não é diretamente ligado ao Lightwall, mas assim como o ganho estrutural que eu acabei de falar para você, são ganhos que você vai agregando valor ao teu empreendimento. Na verdade, o desafio para toda construtora é ela começar a gerar, porque eu acho que isso vai ser, se não estiver enganado, mas assim, tem muitos benefícios. E aí eu acho que a questão é quantificar esses benefícios. Igual você falou, você tem o benefício da mão de obra, que eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco com relação a isso. O benefício do conforto térmico. Você tem o benefício estrutural de diminuição do custo, e não da estrutura em si, mas do custo que já não tem tanta necessidade ali de ter tanto aço, como você falou, tanta Isso, materialidade. isso. Tem o benefício da velocidade, né, também, que é outro ponto, né, comparado ao sistema tradicional, você constrói muito mais rápido. Isso aí é outro ponto também que tem questão de produção, né, a gente está falando. E aí tem um benefício que eu acho que é importante a gente comentar aqui também, que é em relação ao custo, né, porque todo mundo fala, pô, mas tá bom, é um sistema novo, Júlio, ele tem todos esses benefícios, então deve ser caro. Né? Então, hoje, eu lembro quando a gente conversou aquele dia lá no evento, você até falou, não, Júlio, a gente já conseguiu, eu acho que você deve ter mais dados de lá para cá, né, mas qual que é o comparativo para quem está ouvindo esse podcast com relação à parte financeira? Porque às Bom, vezes o cara pode estar na cabeça dele que isso pode ser mais caro. veja, Júlio, isso aí é muito fácil de responder e a gente convive muito bem com esse tipo de pergunta. Por quê, tá? Um sistema industrializado que garante conforto térmico, acústico, que, enfim, gera velocidade na obra, que você já reduz desperdício e tudo mais, ele não tem como ser mais barato do que um sistema convencional quando a gente compara diretamente o custo. É aí que está o detalhe.
né? Então, nós da Lightwall aprendemos a fazer isso. A gente não fornece somente um orçamento de Lightwall. Se o cliente falar, quanto é custo para fazer, qual é o metro quadrado do teu painel? Eu não faço somente essa conta. Logicamente que o que eu vendo é metro quadrado de painel. O que eu emito nota fiscal é metro quadrado de painel. Mas o que o cliente quer saber é quanto fica a minha obra se eu utilizar o Lightwall. E aí é onde está a diferença. Quando a gente coloca todos os ganhos indiretos que o Lightwall tem, já te falei, tempo, já te falei de estrutura, já te falei de redução de mão de obra. Então, quando a gente coloca todo esse contexto na conta, o Lightwall hoje, ele tem sim sido solução, tem sido a solução, inclusive mais econômica do que metodologias convencionais. Então, isso é um ponto importante de ser levantado. Então, eu até falo para minha equipe comercial, gente, se o cliente ele só quer saber o preço do painel, ele não quer fazer a conta da obra toda dele, nem gasta energia com esse cara. Esse cara não vai comprar da gente. É o tipo de cara que quer comparar um metro quadrado de Lightwall com um metro quadrado da alvenaria chapiscada e rebocada, o custo direto. Mas tem muito indireto envolvido que se o cara não fizer a conta, meu produto vai ficar mais caro. E a percepção que você acabou de falar. Ah, não, é industrializado, então por isso é mais caro. Não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse por isso, você não tinha obra com estrutura pré-moldada de concreto, você não tinha obra com estrutura metálica, porque também são sistemas industrializados, porém, eles têm muitos ganhos indiretos, garantem a economia, a velocidade da obra. Então, o cliente, ele quando vai tomar a decisão de que sistema utilizar, ele tem que olhar para o contexto geral, não tem jeito, não dá para ser um olhar isolado, não dá para ser algo pontual, e com Generalista, isso ele né? tomar a decisão. É isso. E tem um ponto que você falou que eu acho que é importante, porque isso é o desafio de qualquer construtora, né, Marcos? A gente fala muito sobre no Sinduscom e em outras áreas da construção civil, do desafio da gente ter métricas, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o erro, né, de uma decisão. Porque às vezes você escolher um sistema errado, também você tem uma série de consequências que vão sendo cascateadas, né, quando você faz. Eu falo que escolha de sistema é uma escolha estratégica. Ela não deve ser operacional, que é isso que você está falando. Às vezes o cara está com o olhar Uhum. operacional, ele não está com o olhar estratégico. E às vezes ele troca 6 por meia dúzia, mas aquilo dá tanto estresse, tanta gente envolvida, tantas horas, tanta gestão humana, que isso daí daria para mitigar e minimizar muito com o uso de sistemas ágeis que a gente fala sobre construção civil. Agora vamos para um outro tópico, falando do tema central com relação à crise de mão de obra, que eu acho que é o tópico que a gente mais escuta falar por aí em toda. Se vai falar de industrialização da construção civil, né? Hoje, principalmente pós-pandemia e tudo que aconteceu, tem uma briga direta com outros canais, né? Por exemplo, o pessoal de delivery, esse tipo de coisa, tem roubado muita mão de obra, vamos dizer assim, né, do Isso. mercado da construção civil, que sempre foi um mercado muito positivo. Então, o diagnóstico, nesse caso, seria o tema que você sugeriu, né, a falta de mão de obra na construção civil, que a gente bateu um papo. Na sua visão, por que você acha que a gente chegou nesse ponto e como as novas gerações não querem mais ir para o canteiro de obra? Como que você enxerga isso? A construção civil ela perdeu atratividade. Esse é o ponto. Né? Enquanto você acabou de citar isso, você vai ser um Uber, um iFood, por exemplo, você tem a hora que você vai trabalhar de forma flexível, você trabalha no dia que você quer, você vai trabalhar de uma forma muito mais fácil, né? Não é um trabalho tão árduo, não tem que carregar tanto peso. Então, isso acaba que gera uma atratividade para que as pessoas vão trabalhar neste setor, nesta área. Então, a construção civil hoje, ela perdeu completamente a atratividade, a capacidade de atrair talentos, atrair mão de obra para vir trabalhar nela. E a consequência financeira também é uma verdade, né? Porque quando você tem muita improdutividade envolvida, você, consequentemente, nosso setor é um setor de margens apertadas, né? Todo mundo sabe disso, não tem segredo aqui. São margens da construção civil aí que não são alguns poucos negócios aí, quando tem bons resultados aí, vão na casa de 15, 20%. Então não tem aquele negócio de 40, 50% de margem na construção. Não existe isso no nosso mercado. Então, a gente está falando de um setor que tem muito aperto na sua margem. Então, se você tem pouca margem e você não tem eficiência, Sim, consequentemente, você vai pagar mal os seus colaboradores. sim, E é isso que a gente prega muito aqui na Lightwall. Se eu tenho eficiência maior, se eu produzo mais por metro quadrado ou por hora trabalhada, né? Se um montador, se um ajudante, ao invés deles produzirem, eu vou fazer uma analogia aqui com a alvenaria convencional, uma equipe de um pedreiro e dois ajudantes,
uma equipe de 3 pessoas vão produzir aí, em média 8, no máximo 10 metros quadrados de alvenaria por dia, já chapiscado e rebocado, no máximo. A mesma equipe, essas mesmas pessoas, naquele treinamento que você foi lá na Expo Offsite, você viu que a gente estava treinando pessoas lá ao vivo durante a feira. Aquelas pessoas, após aquele treinamento, elas já começam a montar pelo menos 40 metros quadrados por dia. Pelo menos 40 metros quadrados por dia. Uau, mais de 4 Então, vezes. a média que a gente coloca é pelo menos 5 vezes mais rápida que com uma alvenaria convencional. Então, quando você faz uma conta dessa... Fala pessoal, eu tenho um pedido para você. Tá gostando do conteúdo? Clica aqui embaixo em compartilhar, pega o link, coloca no seu LinkedIn. Além de mostrar que você está atualizado com conteúdos de relevância, você está compartilhando e ajudando o pessoal da profissão. Bora lá. Você consegue pagar um melhor salário para o ajudante, um melhor salário para o pedreiro. E, consequentemente, você vai conseguir atrair a mão de obra para o nosso setor. Você vai ter um trabalho que ele tem maior qualificação, ele tem um nível de exigência técnica menor do que o da alvenaria, isso é um fato. É mais fácil montar a Lightwall do que montar a alvenaria. A alvenaria são muitas etapas, você tem que assentar o bloco, cada bloco você tem que conferir prumo, você tem que conferir nível, você tem que chapiscar, É você bem tem que artesanal, né? rebocar. Bem É artesanal. muito artesanal, tem que ter muita técnica. O Lightwall, não. Vou te falar um exemplo. Na alvenaria, até a quantidade de massa... Pois é. Na alvenaria, até a quantidade de água que se coloca na argamassa é um ponto artesanal, para a massa não ficar muito mole, muito dura, para poder dar pega, para poder você conseguir chapiscar e a massa não cair. Até isso é uma questão artesanal. E quando você vai para o Lightwall, você usa uma argamassa polimérica que vem no bisnaga, que você não tem que ter nem água na obra, só cortar o bico e aplicar a argamassa. Então, a gente está falando de fato de ganhar produtividade, melhorar a margem do nosso cliente e, consequentemente, atrair mais mão de obra para o setor. Essa é a tese que a gente acredita e é esse o cenário onde a nossa mão de obra está envolvida. Deixa eu fazer uma analogia para a galera entender aqui, porque a gente já passou por vários podcasts falando sobre inteligência artificial, sobre BIM e etc. O que o Marcos está trazendo aqui, pessoal, para a gente é o seguinte: se você tem um negócio, assim como ele tem um negócio, eu também tenho, a gente analisa a margem. O pessoal está preocupado com faturamento, está preocupado com margem. E aí, quando você olha a margem sobre o faturamento, que é quando você vende uma obra, você tem custos que não tem o que você pode mexer. Por exemplo, uma questão que ele está falando aqui é o custo operacional, que é a despesa que tem para entregar aquele produto. Aí você tem outra coisa que você não consegue mexer, que é a questão de imposto. Aí não tem jeito, imposto é imposto, vai ter que pagar aquele imposto. E aí você tem um ponto que é, onde eu consigo mexer? A gente só negocia a margem, geralmente, que é o que o Marcos está falando, as margens são apertadas. Então o cara tinha que ficar trazendo um sistema que dentro de uma margem ele não conseguia mexer. Então ele conseguiu, se eu consigo ter menos gente produzindo mais, ou com as pessoas que eu tenho hoje produzindo muito mais, consequentemente, se eu aumento o meu HH, né, meu homem-hora, ele produz muito mais em menos tempo, eu tenho que ter, aí é uma outra questão, né, Marcos? Eu tenho que ter um problema comercial, né? Que é, olha, eu sou muito produtivo, então eu tenho que vender bastante. Então, às vezes, a sua margem, não quer dizer que você vai aumentar uma margem de venda daquilo, mas você vai ter capilaridade para conseguir mais negócio, o que, consequentemente, aumenta o lucro da empresa. Então, só para trazer um recorte, que às vezes as pessoas elas têm um olhar muito operacional ali final e não vê essas outras camadas que estão por trás. E a gente só consegue fazer isso, pessoal, com tecnologia. Tecnologia e processo. Acho que esse é o ponto. Então, a gente está falando da tecnologia, a gente está falando do processo, que é o método, né, que tem que ser executado. Aí, dentro desse contexto, então, Marcos, a gente está falando da mão de obra, hoje você falou que é mais fácil, eu não tinha esse conhecimento, para as pessoas terem uma capacitação para a execução daquilo. Hoje, quanto tempo uma pessoa precisa fazer um treinamento? Eu quero ir na Lightwall, fazer um treinamento, eu quero ser um fornecedor, eu quero trabalhar com esse sistema. Quanto tempo uma pessoa precisa se especializar para trabalhar com isso? Isso a gente está falando para quem é operacional. E aí, dentro da mesma pergunta, se um arquiteto ou um engenheiro quiser projetar, ele quiser colocar isso, vocês também têm um treinamento para isso ou não? De especificação, de projetos? Boa. Então, a gente tem hoje um projeto chamado Lightwall Expert. O evento que a gente estava rolando lá na Expo Offsite. O Lightwall Expert, basicamente, ele é focado em capacitação de mão de obra para Lightwall. E é mão de obra de execução, estamos falando de projeto. Então, no Lightwall Expert, a gente recebe empresas, a gente recebe construtores individuais, e a gente também tem a gente chama de cliente VIP. Tem muito cliente nosso, o cliente Tomé, que a gente chama aqui, né?
Ele quer ver para crer. Então, quando ele vai no Lightwall Expert, quando ele vê a montagem do Lightwall acontecendo, ele define a compra do Lightwall. Então, esse tipo de cliente tem muito, e a gente faz esse tipo de treinamento também para eles, até para eles poderem cobrar da mão de obra que vai estar sendo a executora da obra dele, vai poder cobrar a execução correta do nosso sistema. Então, a gente hoje já tem mais de 100 empresas homologadas pelo nosso programa Lightwall Experts, para você ter ideia. Praticamente toda semana a gente está numa cidade diferente do Brasil, promovendo esse tipo de capacitação. Além disso, a gente tem uma plataforma chamada Lightwall Academy. Essa plataforma da Lightwall Academy, lá a gente tem vários vídeos, conteúdos, materiais, templates, BIM, onde a gente tem toda a jornada de como fazer orçamento e projeto executivo em Lightwall. Então, tudo isso a gente ensina na nossa plataforma, que arquitetos, engenheiros que queiram se capacitar, que queiram fazer projetos com o nosso sistema construtivo, eles possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Essa é 100% online, são aulas gravadas, e o Lightwall Expert são aulas presenciais, é uma imersão prática, mão na massa de como fazer a execução do nosso sistema. E aí uma curiosidade que eu tenho dado a isso, Marcos, hoje, por exemplo, eu sou arquiteto. Quanto tempo você acredita que eu fazendo esse treinamento lá no Lightwall Academy, eu preciso ter um conhecimento para que eu já possa usar nos meus projetos, por exemplo? Veja, considerando que você já vai ter noção básica do BIM, né, do Revit, principalmente, que é a ferramenta que a gente usa aqui como a base da Lightwall, então considerando que você já tem um conhecimento base do Revit, e Certo. que a gente vai disponibilizar para vocês também todo o nosso template, o treinamento dura aí, são no máximo 2 horas de aula para você estar fazendo a execução, porque a gente não vai te ensinar a ser um arquiteto, a gente vai te ensinar a usar o Lightwall na tua obra. Quais são os limites? Se eu vou fazer uma casa autoportante, como eu falei, existe construção estrutural. Então, se vai fazer construção estrutural ou não, quais são os limites? Se vai colocar uma janela, uma porta, quais são os limites? Né? Como é que coloca? Como é que pagina? Como é que otimiza o uso do painel? Eu falei, o painel a gente manda para a obra, o cliente recorta na obra e usa o produto na própria obra. Então, quais são os processos para otimizar o consumo do painel na obra, para evitar resíduo, desperdício? Então, são coisas como essa que a gente ensina no curso, mas basicamente é um template que você vai usar, a família do Lightwall que você vai usar para poder fazer os projetos que você já está acostumado a fazer. Perfeito. E aí, no caso, e para quem vai instalar já, nesse caso, o que 2 dias de treinamento, 1 dia? O nosso treinamento teórico, o nosso treinamento prático, né, o Lightwall Expert, ele funciona da seguinte maneira: é 1 dia e meio de treinamento, mas 1 dia e meio o montador ele já entende toda a parte de leitura de projeto, e vamos lá, são 3 turnos de treinamento. Um turno é um turno teórico, onde ele vai aprender o que é Lightwall, ler projeto, que tipo de obra pode ser feita, enfim, vai ter todo o banho de loja técnico do negócio. No segundo turno, ele vai aprender a montar o Lightwall, como é que eu corto, como é que eu coloco argamassa, como é que eu assento o painel no outro, encaixe macho e fêmea, painel na parede, painel no piso, verga de porta, janela, o básico. E, por fim, ele vai aprender a fazer o tratamento de junta e revestimento. Então, é o terceiro turno do treinamento. Então, com 3 turnos de treinamento, o montador ele já sai de lá completo, ele já aprende todo o processo de execução do Lightwall. Perfeito. Então, tá respondido aí, pessoal. Basicamente, em 2 dias você já está basicamente podendo vender esse tipo de serviço, e para quem está projetando, vamos colocar 1 dia aí para a pessoa fazer, tem um projeto, etc. Vocês também É dão um isso aí. apoio nessa parte de projeto? Por exemplo, o arquiteto foi lá, usou sua família, tudo, precisa gerar um orçamento. Basicamente, ele manda o modelo Revit dos próprios painéis e você já gera o orçamento, certo? É isso aí. Veja, hoje a gente recebe projeto de tudo que você imaginar, toda forma que você imaginar, né? Então não tem um padrão. Tem cliente que manda em Revit, tem cliente que manda DWG, tem cliente que manda em PDF. Uhum. Enfim, toda forma de receber projeto que você imaginar, a gente já recebeu aqui na Lightwall. Então, a gente consegue compatibilizar isso aqui. Logicamente, tem um trabalho, né? Mas a gente hoje tem muito apoio também de inteligência artificial para dar a projetos e orçamentos. Então, já existem hoje aí alguns conectores. Isso a gente não disponibiliza para o mercado, é para uso interno nosso, mas a gente já desenvolveu várias ferramentas e agentes de inteligência artificial que recebem o projeto, processam o projeto da maneira que o cliente manda, para que a gente consiga fazer tanto o orçamento como o projeto executivo Show de também bola. Show de em bola. Lightwall.
E a gente defende muito isso, viu, Marcos? Lá na SPBIM, que é a patrocinadora desse podcast, a gente fala muito sobre isso, de os fornecedores ter não só essa catequização dos projetistas e do mercado, mas também eles não exime o papel deles de fazer o orçamento, né? Então, muitas vezes o cara tem que mandar e tem que viabilizar a obra, né? Mas é claro que a gente luta para que todos trabalhem num ecossistema 3D, BIM, com informação, porque faz todo sentido, porque o arquiteto desenha uma parede mais simplificada, mas, por exemplo, é importante ele ter o conhecimento, pelo menos, de colocar a dimensão nominal da parede correta, porque senão ele É não vai isso. saber como as coisas funcionam e vai alterar o projeto dele. Então, acho que esse é um ponto importante, que é aquilo que você falou, eu não ensino as pessoas a ser arquiteto e engenheiro, né? Isso a pessoa já tem que vir com esse conhecimento, mas você está ensinando eles mais uma forma de um sistema e como eles usam esse sistema a benefício deles, né? Do projeto deles, né? É isso. Pra você ter ideia, a gente aqui na Lightwall, a gente tem aí uma rede hoje de mais de 1.000 arquitetos que já, de certa forma, tiveram contato com o nosso sistema construtivo. E desses mais de 1.000 arquitetos, né, quando a gente fala mais de 1.000, porque tem obras com arquitetos diferentes e que, enfim, tivemos que fazer trabalho de compatibilização, alinhamento de todo o processo para poder ficar alinhado com a obra dele. Então, muitos desses arquitetos hoje, eles já projetam as obras deles baseado em Lightroom. Isso aí é uma grande sacada. Por quê? Quando você nasce a concepção do projeto com o sistema construtivo, você ganha muito em eficiência, você ganha muito, por exemplo, vou fazer uma parede e eu vou evitar que aquela parede tenha corte de Lightwall. Para evitar que aquela parede tenha corte de Lightwall, aquela parede tem que ter a largura dela e a altura dela tem que ser múltiplo de um tamanho de uma peça de Lightwall. Então, muito arquitetura já faz os projetos baseados nisso. Isso é muito bacana, porque na prática ajuda muito o processo de montagem, reduz corte, aumenta a produtividade. Enfim, você só tem ganhos quando você já nasce na concepção usando o nosso sistema construtivo. Perfeito. E aí, levantando um pouco a bola para quem está escutando aqui esse podcast, às vezes falando ali do desafio do mercado, agora não com relação à mão de obra, que é o que a gente falou, mas com relação à burocracia, né? Porque a pessoa fala, poxa, mas a Caixa aprova isso, mas tem financiamento para aquilo. Então, eu sei que você atua diretamente junto com a ABNT, né? Com as normas técnicas e instituições como a Caixa Econômica. E aí, qual que é a maior dificuldade hoje para aprovar e financiar tecnologias construtivas fora do padrão convencional no Brasil? Veja, o padrão da Caixa hoje, ela tem dois caminhos, né? Ela exige que você tenha uma DATEC ou ela exige que o sistema seja normatizado. Para uma DATEC, de fato, é complexo. Você tem que ter muitas comprovações, é um documento que requer muita análise, muito estudo, muita dedicação para que ele, de fato, entre em vigor. Com o caso da Lightwall é diferente, nós somos um sistema normatizado. Então, se você entra, por exemplo, na planilha PCI da Caixa, né, que é a planilha de construção individual, muita gente usa ela. Você vai lá no sistema construtivo, você vai achar lá painel leve modular conforme NBR 17073. Então, o nosso sistema ele já é normatizado, então ele já é tratado, apesar de a gente falar muito em inovação, tá, Júlio? A gente fala muito que é um sistema inovador e tal, mas tecnicamente para a Caixa, o nosso sistema construído é um sistema convencional. Por quê? Porque ele já tem norma. E o que tem norma já é convencional e a Caixa já financia. Então, hoje, a gente tem o desafio que eu tenho hoje de financiamento não é o pode ou não pode. Pode, ponto. Não tem dúvida. Né? Está na Show. normativa da Caixa. Você pegar a cartilha da Caixa, a Caixa já está lá o nosso sistema como homologado, como financiável. O que é que tem sido um desafio, a gente está trabalhando forte para resolver isso aí, é que cada agência da Caixa é um gerente diferente, muitas vezes ele não conhece o produto, ele fica impressionado, pô, mas nem sabia que tinha sistema construtivo e tal. Então, Sim. é um desafio fácil de resolver, você tem que fazer uma apresentação breve para o cara, pegar a cartilha do próprio banco que ele trabalha e mostrar, tá aqui na cartilha do banco, tá aqui, é permitido financiar e tal. Então, a gente hoje não tem nenhum caso em que a obra não foi financiada do Lightwall. Pelo Que contrário, bom. a gente hoje aí tem várias obras aí que já foram homologadas, financiáveis pela Caixa. Isso é muito importante porque hoje a Caixa ela é o agente financiador do mercado imobiliário do Brasil, né? E a gente tem aí também o Minha Casa Minha Vida muito forte e atuando aí bastante na construção de edificação de interesse social. Então, nós estamos aí trabalhando bastante nesse tipo de construção. Show de bola. E aí, eu tenho até uma dúvida com relação a isso, porque ele vai para outro âmbito também, quando a gente fala sobre
cultura do mercado, né? Ainda existe um certo conservadorismo ou preconceito brasileiro, quando a gente fala, seja consumidor final ou grandes construtoras, em relação a casas, prédios, que não são feitos tijolo por tijolo, né? Então, aí você fala muito do benefício, etc., porque quando a gente fala sobre a aprovação na Caixa ou algo desse tipo, o pessoal tende muito a falar, não, mas isso aqui não tem um sistema igual a esse, isso, mas na verdade uma certa ignorância quando a gente fala desse tipo de argumento. Hoje, você tem batido nessa tecla dos benefícios, mas como que você lida com esse cara que já é conservador, com esse mercado conservador, porque é a luta diária do comercial, provavelmente, de vocês, né? Mas eu digo assim, como que tem sido esse... Você tem visto o mercado ser um pouco mais aberto a querer ouvir com relação a isso? Como que você tem Cara, enxergado esse... o conservador adora o meu produto. Ele adora o meu produto. Sensação do Lightwall você teve lá na feira. Você bateu no meu produto, provavelmente. Você chegou lá, como Sim, todo cliente, projetista, ele chega lá, ele bate, ele dá o murrinho lá no produto. Você chegou a fazer isso. sim, sim. Então, o meu produto, ele dá a sensação, depois que ele está pintado, acabado, você não sabe se é alvenaria, você sabe se é Lightwall. Porque o produto, ele é totalmente preenchido por dentro. Ele não tem aquela sensação de vazio que outros sistemas construtivos têm, que, tecnicamente falando, tá? Eu sou técnico, sou engenheiro, nada desabona no sistema. Não é porque o drywall, o steel frame, ele tem a sensação de oco que ele é frágil, né? As Não, não. pessoas, culturalmente falando, pensam nisso. E eu falo para o mercado, não é o produto que é frágil. Agora, o mercado, culturalmente falando, não gosta desse tipo de sensação. A pessoa acha que é frágil, acha que é oco e por isso não funciona, não presta, que não é uma verdade. Mas o meu produto, ele não tem isso. Então, o cliente, ele fica muito confortável em usar o nosso produto. E fora isso, ele tem cara de obra. Como assim, Fernando, cara de obra? Meu produto, ele usa argamassa. Ele usa prumo, régua. A ferramenta que o pedreiro usa para montar uma alvenaria, ele usa no Lightwall. O material que é argamassa, é o que ele usa para montar o Lightwall. Então, assim, não existe uma resistência cultural. Não é, eu não preciso de um equipamento diferente. Não são matérias. Sim, sim. E investimento também, né? O cara não precisa investir em novas ferramentas ou algo Não do tipo, né? precisa. Então, o Lightwall, ele tem uma característica, uma vantagem que, para esse mercado, que é a grande maioria do mercado, para o conservador, o Lightwall, ele responde a todas as perguntas muito bem. Isso, para a gente, tem sido aí um fator determinante para que a gente consiga migrar várias obras do método convencional para o Lightwall. Uma dúvida que eu tenho agora, uma curiosidade, Marcos, com relação a isso, eu não tive a oportunidade de perguntar isso lá, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma casa só com light wall, sem pilar, viga, etc., ele pode ser utilizado como autoportante em alguns casos ou não? Realmente eu vou precisar de uma Pode sim, estrutura. Em que pode situações eu sim. posso usar isso? Dá para O usar com nosso painel, balanço, alguma coisa do tipo? Como é que funciona? o nosso painel 2P, ele já é homologado pela ABNT para uso com função estrutural. E aí essa norma nossa, ela define todos os parâmetros que o calculista tem que considerar. Então, o que eu posso te falar que é padrão. Casa popular, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, aquele padrão de 40 e poucos, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. Essa casa não precisa nem pensar muito. Já cabe, porque a gente já fez diversos projetos aqui de modelo autoportante. Quando você pega uma casa de médio alto padrão, que tem vãos maiores, balanços e afins, aí tem que ser estudado cada caso a caso. Aí o calculista ele vai ter que dimensionar, né? Então, como qualquer sistema construtivo, vai ter que ser dimensionado. Então, no Lightwall também tem que ser dimensionado. Se tiver um estrutura auxiliar, se tiver algum apoio intermediário, tá? Mas o que eu posso afirmar é que o grande uso dessa aplicação autoportante que a gente tem feito aqui na Lightwall é na edificação popular térrea. Minha Casa Minha Vida térrea, a gente consegue fazer as obras com tranquilidade. Já chegou a ter alguma oportunidade de alguma obra com sobrado ou não? Mas aí, no caso, ele não é autoportante, né? Porque a nossa norma, ela só é com função estrutural para edificação térrea. Quando você faz sobrado, e a gente tem vários cases também no Lightwall e sobrado, mas nesse caso você tem que fazer um sistema de vedação. Entendi. Tem que Mas, ter por exemplo, estrutura, tem que ter estrutura, né? O cara faz lá o esqueleto, a viga, pilar, laje e e o basicamente Lightwall entra aí como fechamento. como vedação, né? Mas Isso. ele não, e aí é um ponto importante, pessoal, tanto para interna quanto para externa, né, Marcos? Hoje não tem nenhuma restrição, né? Não. O Lightwall hoje consegue ser utilizado em qualquer tipo de aplicação. Ele é cimento, a base dele é cimento, né? Praticamente cimento puro e EPS, que é plástico.
Então ele não tem nenhuma resistência ao uso em área molhada, área úmida, pelo contrário. A gente tem até alguns vídeos que a gente solta na internet que é muito interessante, né? Quando você vê a questão de umidade, capilaridade e tudo mais, o Lysol tem um desempenho fantástico com relação a isso, que é uma dor de muitas obras no Brasil, né? Principalmente em regiões mais úmidas aí. Você tem aquela parede que fica mofando ali no pé da parede e tal. Então, isso é muito característico da alvenaria e o Lysol não tem esse tipo de problema. Uma pergunta assim, não sei se já aconteceu isso, mas, por exemplo, se a pessoa quisesse fazer, ela está fazendo uma casa, um sobrado, e ela está usando o sistema de vedação, e aí ela geralmente às vezes tem uma viga que fica ali que vai segurar a escada num sistema para fazer a circulação vertical, e eu quero fazer os fechamentos laterais dela ali. Eu posso fazer recortes nessa placa, porque assim, uma coisa, eu vi que ela é retangular, né? Mas assim, Uhum. consigo fazer outras formas para eu fazer Não a só fixação dela? pode, não só pode fazer esse recorte, como a própria escada pode ser feita de Lysol. Os próprios patamares de escada podem ser feitos com o nosso painel. Eu falei que ela pode ser usada para piso. Então, o painel ele tem uma resistência à flexão, que é o que a escada exige. Então, o nosso produto ele também pode ser utilizado com esta finalidade. Ah, então eu posso fazer uma escada com ela também, assim, se eu Sim, quiser. Assim como uma cobertura também, né? Porque eu vejo que em Portugal o pessoal usa bastante também. Às vezes faz uma sim, cobertura de uma água, eu poderia fazer o fechamento e fazer ela como tem nenhum cobertura problema. também. Tem nenhum problema. Show de bola. Marcos, para chegar aqui no finalmente, eu queria fazer algumas perguntas sobre futuro e visão para você em relação Bom, a isso. Com relação à parte de impacto social, né? Você fala muito sobre gerar impacto social real na moradia, de qualidade. Então, como a tecnologia do Lightwall pode ajudar a diminuir o déficit habitacional no Brasil de forma rápida? Você consegue enxergar isso de alguma forma? então, eu vou te dar o relato da primeira norma que a gente fez. Como foi que a gente chegou a fazer a primeira norma da Lysol? Secretaria Nacional da Habitação, e é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, enfim, muda de nome de acordo com o governo, né? Mas quem toca o Minha Casa Minha Vida? Secretaria Nacional da Habitação. Eles precisavam de uma tecnologia para acelerar a construção de casas no Brasil. Qual foi a conta que eles fizeram? Ó, a gente hoje tem 6 milhões de famílias que não têm sua casa própria, ou seja, o déficit habitacional do país é de 6 milhões. Tem uma conta, são vários critérios para definir o déficit, mas enfim, em resumo, 6 milhões de famílias não têm casa própria. E aí, a capacidade de construir casas por ano, no Brasil, estava na faixa de 1 milhão de casas por ano. Só que esse déficit ele aumentava também em torno de 1 milhão por ano. Ou seja, quanto mais casas eu construía, no ritmo que eu construía, se eu construía 1 milhão por ano, o déficit aumentou 1 milhão, no fim das contas eu continuo com 6 milhões de pessoas que continuam sem casa própria. O governo percebeu isso e fez o quê? Abriu um chamamento público, falou, olha, empresas inovadoras da construção civil, quem tiver interesse em homologar o seu produto para acelerar o processo de construção de casas no Brasil, se inscreva aqui. Foram quase 100 empresas, entre elas estavam os da Lightwall. A gente se inscreveu, a gente ganhou esse concurso, e a deliberação desse concurso aí, que envolvia Ministério do Desenvolvimento Regional, Fiesp e a ABNT, era desenvolver uma norma para poder acelerar o processo de uso desse produto Minha Casa Minha Vida. Foi aí que a gente desenvolveu a primeira norma da Lightwall. Então, o impacto que a Lightwall consegue proporcionar no Brasil é esse. É esse tipo de problema que a gente quer resolver. Eu consigo, com um cenário de mão de obra escassa, né, pouca gente para trabalhar, pouca mão de obra qualificada disponível no mercado, eu consigo, com os recursos existentes, entregar mais edificações com o mesmo produto, que é o Lightwall. Então, este é o nível de impacto que a gente consegue proporcionar. Falando um pouco mais de impacto social, a gente consegue ter a inclusão de mulheres na construção civil. E aí eu vou falar um pouquinho de uma parceria que a gente tem com o Instituto Neymar Júnior. A gente fez um treinamento lá, promoveu um treinamento, abrimos inscrições, 300 e poucas pessoas inscritas, e para nossa surpresa, mais de 60% dos inscritos eram mulheres. E era treinamento de mão de obra, era para treinar, para montar Lightwall, assentar painel. E a gente ficou surpreso. E a gente falou, caramba, nunca esperava isso. Não tinha ainda mão de obra feminina trabalhando com o nosso sistema. E foi aí que a gente viu que tem um grande potencial. Então a gente conseguiu trazer essa mão de obra, de fato elas conseguem, o produto é leve, o produto é fácil de manusear, tem várias etapas como tratamento de junta, assentamento da argamassa, são etapas que facilmente a mulher consegue desempenhar sem exigir esforço físico que o método convencional exige.
Então, nós temos aí um papel importantíssimo na sociedade de inclusão e de resolver também o problema social aí de habitação que nosso país tem. Boa. E aí eu tenho uma pergunta que está um pouco relacionada a isso, uma provocação também que eu queria, a gente pensando um pouco no futuro. A gente sabe que, por exemplo, países como os Estados Unidos, a gente fez muitos podcasts com pessoas de outros países, né, para falar de outros sistemas, etc., assim como países na Europa, com zona industrializada, com EPS, concreto já é muito forte, se não estiver enganado, né? E o principal motivo lá também é essa falta de mão de obra, que a gente sempre tá batendo aqui nessa tecla. Olhando para esse cenário internacional, quantos anos você acredita que o Brasil está atrasado? E por falta disso também, eu queria entender o que falta para a construção civil, de fato, virar essa chave. Júlio, eu não sei te precisar quantos anos. Ser sincero aqui, eu não sei se são 10, se são 20, se são 30 anos, mas a gente está atrasado, sim. E o que é o catalisador dessa mudança? Eu acredito que o catalisador dessa mudança virá de chave aí para a gente conseguir sair de um cenário totalmente artesanal e arcaico para um processo de construção civil industrializada. E aí você compara os países desenvolvidos com o Brasil. Escassez de mão de obra. Esse ponto aí, para mim, vai ser o ponto de virada. Eu tenho muito cliente hoje que fala, cara, eu não tenho nem opção, não tenho nem consigo. Se eu for executar uma obra em alvenaria, que teoricamente na minha planilha está mais barato, mas o tempo que vai me gerar multa de contrato, vai me gerar custo indireto, vai me gerar uma série de coisas aí, que a conta não vai fechar mais. Então, essa conta as empresas estão começando a fazer. Então, a escassez de mão de obra é o grande catalisador da industrialização da construção civil no nosso país. Marcos, fica a dica aí, faz lá no site da Lightwall, coloca uma calculadora de benefício de retorno do sistema. Porque eu falo isso para as pessoas, até quando eu vou implantar a BIM, explicar que é uma mudança de cultura, metodologia, etc., independente do sistema construtivo, trabalhar no CAD é a mesma coisa que às vezes você trabalhar em um sistema mais antigo, né? A gente faz essa analogia porque não é produtivo para a pessoa. E a gente sabe que para ela conseguir ganhar mais financeiramente, ela tem que usar a melhor tecnologia ou as tecnologias disponíveis para ela Entrega mais rápido. para ela entregar mais rápido, porque senão ela Entrega melhor. não tem um diferencial competitivo. Não vai ter uma IA ainda que faz uma construção ali, né? Então, assim, eu acho que esse ponto que a gente está comentando aqui é bem importante para as pessoas entenderem que é uma mudança que está acontecendo, né? Tá sendo no forceps, mas está acontecendo. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí eu queria concluir o nosso podcast aqui. Se você fosse dar um conselho para o jovem Marcos, de alguns anos atrás, que está escutando esse podcast, qual seria a sua mensagem? Cara, assim como o jovem Marcos, tem muitos jovens arquitetos e engenheiros aí no nosso país que estão cansados de viver num cenário de improdutividade, né? Eu me lembro na época de faculdade, quando eu ia para as aulas, eu tinha que escutar aula de alvenaria, chapisco, reboco, materiais de construção civil, e era tipo, tudo arcaico, tudo artesanal. E, enfim, me formei há pouco tempo. Eu sou engenheiro, tem 7 anos. Há pouco tempo eu estava na universidade, estava ouvindo isso. Então, a dica que eu posso dar para vocês, gente, é que vocês não vão conseguir aprender nas universidades o que o mercado exige de vocês. Busquem alternativas, estudem sistemas inovadores, soluções disruptivas, porque a Lightour hoje ela é uma realidade no mercado, mas há 10 anos atrás ela era somente uma inovação, ela era somente uma boa ideia, um sistema construtivo com potencial, e hoje a gente está com 4 fábricas no Brasil, com obras espalhadas em todo o país. Então, de fato, a gente gastou energia com isso, a gente tinha que investir em algo que era totalmente diferente do que o mercado tinha. Então, invistam tempo de vocês buscando soluções alternativas que vai garantir velocidade, que vai reduzir a necessidade de mão de obra para entregar com mais qualidade e no menor tempo. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês aí, porque de fato é a tecnologia e a inovação que vai nos levar para um outro patamar de industrialização da construção civil. Top, Marcos. Queria agradecer aí seu tempo, oportunidade de poder bater um papo. Pessoal, para quem está escutando esse podcast, não se esquece de se inscrever aí, ativar os sininhos, compartilhar com um colega de profissão, tenho certeza que pode ajudar ele a elevar isso para o próximo nível. A gente também cria esse podcast para justamente poder fomentar o mercado, Marcos, e também passar para os clientes terem esses conhecimentos, né, para entender que, independente da tecnologia que a gente utilize, tem que entender se está usando a melhor tecnologia disponível. E parabéns aí pelo negócio que você formou.
gostei da cultura também, acho que você tá entendendo bem o jogo, como está mudando, e vai se adaptando. Desejo sucesso aí na sua jornada, e queria agradecer aqui o seu tempo e a oportunidade desse bate-papo aqui com a gente no AEC Tech. Nós te agradecemos aqui, tá, Júlio? Sucesso para você também, sucesso para todo mundo que está nos ouvindo, e contem conosco. Nós somos uma empresa super parceira, queremos ajudar, queremos dar todas as iniciativas aí de mercado que estão alinhadas com a nossa cultura, que é de promover inovação e mudar a matriz aí de construção do nosso país. É isso aí, pessoal. Então, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu!